Vá para que você possa assistir depois, se você perder alguma informação importante, se você quiser revisitar algum conceito que a gente trabalhar aqui hoje. E eu vou pedir para vocês me contarem no chat de qual cidade que vocês estão falando. Vou pedir para manterem o microfone do mundo só para a gente não ter nenhuma interferência aqui. Ana Cristina está falando de Leopoldina, muito legal. Contem aqui para mim de onde vocês estão falando. Márcio, a Erika eu já conheço. Thalita, Márcio de Sorocaba, Terra Boa, muito bom. Temos Minas Gerais, São Paulo. Márcia estava aqui pouco, Márcia do Espírito Santo, Thalita de Juiz de Fora. Muito bom. Vamos lá, então. Primeiro eu quero agradecer pela sua presença de hoje, dizer que eu estou muito feliz de falar sobre assunto tão importante que é a comunicação assertiva na nossa vida, na nossa carreira. E dizer o quanto eu acredito, vendo casos sobre sucessos e insucessos na vida profissional, que eu acompanho, especialmente profissionais do mundo corporativo, e vou contar algumas histórias para vocês. E quero contar o porquê que eu acredito tanto que quem se comunica de forma mais assertiva tem mais resultado. Vou compartilhar um material de apoio para que você tenha base de anotação, para que traga ainda mais elementos. Tem pessoas que são mais visuais, que gostam do material para anotar, para acompanhar. Então, fiz dessa forma para facilitar para a gente. E hoje, então, a gente vai falar sobre os 5 pilares para você se comunicar de forma mais assertiva e ter mais resultados. E olha como a internet é maravilhosa, conectando cidades tão distantes uma das outras no nosso Brasil. E mais uma vez, eu quero parabenizar você por escolher investir no seu desenvolvimento na noite de hoje. O que a gente vai aprender juntos, afinal de contas? Eu vou contar para vocês quais são esses passos para você dominar essa competência. Antes da gente entrar nos 5 passos, eu vou contar para você por que essa competência é importante. E eu adorei ali a interação no nosso grupo MLC, ou seja, de Masterclass da Liderança da Comunicação, em que vocês votaram em qual pilar é que vocês acham que é o mais importante. E a gente vai falar sobre articulação, que é realmente a arte de falar bem, a arte de encantar. E se você ainda não me conhece, quem sou eu para falar sobre esse assunto com você? Eu sou especialista em ajudar líderes a terem mais resultados com uma comunicação mais assertiva. Eu sou especialista em comunicação, essa é uma das minhas formações, eu sou mentora de carreira. Fui eleita LinkedIn Top Voice, que são os influenciadores selecionados pela maior rede social profissional do mundo em 2022, dentro da temática carreira. Eu desenvolvi a minha carreira no mundo corporativo de 2000 e... Ah, legal, Renato está falando de São Paulo. De 2006 a 2019, eu trabalhei nas áreas de comunicação e gestão de pessoas de grandes empresas, trabalhei em São Paulo, trabalhei em Minas, trabalhei no setor automotivo, no setor de infraestrutura e no setor de siderurgia. E por N razões, não vou me aprofundar nelas hoje, mas em 2020 eu fundei a Assertiva Carreira e Desenvolvimento, que tem como propósito ajudar líderes a se comunicarem de forma mais assertiva. Uma coisa que eu quero que você saiba desde agora é que sim, eu falo para líderes, gestores de pessoas, mas que a liderança é mais do que isso. A liderança, ela é uma atitude, ela é um posicionamento, e cada vez mais a gente vê profissionais no mundo corporativo que são grandes líderes, mesmo sem necessariamente ter uma equipe ou ter uma grande equipe em número de pessoas. Então, desapegue que liderança é um cargo, ela é mais do que isso, ela pode ser um cargo também. Lavras, Minas Gerais, muito bom, Amanda. Um pouquinho da minha formação,
tenho várias formações em coach, sou orientadora de carreira pelo Instituto Maurício Sampaio, sou analista comportamental, a gente vai falar disso em um dos pilares. Estou me especializando em neurociência, tenho MBA em gestão estratégica de pessoas, sou especialista em gestão da comunicação com o mercado e graduada em comunicação social. Ou seja, o tema comunicação é um tema que eu gosto muito. E por que que, afinal de contas, a comunicação ela é importante? Hoje, claramente, a gente sabe que a comunicação ela é uma das competências mais valiosas, mais admiradas, mais procuradas nas empresas. Aqui tem uma matéria de 2023, mas em 2024 as coisas não mudaram tanto para a gente dizer que a comunicação não está nas competências mais admiradas. Para quem não sabe o que é competência, competência é a junção ali de conhecimento, habilidade e atitude. A gente tem competências técnicas, competências comportamentais, as famosas soft skills, e conforme o mercado de trabalho vai evoluindo, novas habilidades vão sendo exigidas. Vou dar um exemplo. Quando a gente estava no momento do mundo do trabalho em que os baby boomers, ou seja, os profissionais ali nascidos entre 45 e 60, ou no período pós-guerra, em que a economia do Brasil ela foi se transformando, naquela época, o que diferenciava um profissional era o conhecimento, era o quanto ele conhecia, era o quanto ele conseguia acessar a informação. Isso era um baita diferencial. Hoje em dia, não. Todos nós conseguimos acessar a informação. O desafio é filtrar a quantidade de informação que a gente recebe para você decidir o que tem qualidade e o que não tem. E eu agradeço por você ter escolhido estar na nossa Masterclass hoje. E além disso, outra coisa que diferencia as pessoas competentes das não competentes é o que fazer com esse tanto de informação. E é também a habilidade de você pegar tudo que a gente vai aprender, por exemplo, hoje, e colocar em prática. Eu brinco, eu gosto muito de ler, quem me acompanha na sede sabe disso. Eu adoro ler, é o meu hobby preferido, depois de ficar com os meus filhos. E o mais importante não é a quantidade de livros que você lê, mas sim o que você faz com aquela quantidade toda de leitura. E a comunicação, ela é importante porque ela faz com que você desperte o melhor de si, faça a escolha de como você quer se posicionar com o outro e você consegue, desenvolvendo essa habilidade, influenciar positivamente para que todos sigam na mesma direção ou numa direção que é mais importante, mais interessante para aquela organização. Falando de ambiente organizacional. Se você é líder, gestor de pessoas, esse desafio ele é mais difícil ainda, porque hoje a gente tem um ambiente diverso. A gente tem 4 gerações trabalhando juntas. A gente tem, e que bom que a gente tem cada vez mais mulheres na liderança. A gente tem pessoas que hoje estão ganhando espaço no mercado de trabalho e que ainda são discriminadas por serem homoafetivas ou por serem não binárias, por exemplo, e isso gera conflito. Não era para gerar, mas gera. Ou seja, quem tem a habilidade de comunicação mais aprimorada consegue navegar nesse ambiente tão dinâmico, tão complexo, em que a tecnologia ela vem muito forte e a gente precisa saber usar essa tecnologia. A gente precisa saber como lidar com esse tanto de informação. Então, a comunicação ela acontece em 3 níveis e ela é muito importante. É a comunicação sua com você mesmo, é a sua comunicação com o outro e, é claro, é a técnica. A gente vai falar um pouco de técnica hoje ainda. E cada vez mais a gente vê a comunicação como competência muito exigida pelos gestores de pessoas, porque gerir times, fazer gestão de pessoas, aproveitar o melhor delas, fazer com que elas estimulem elas a terem bons resultados diante desse mercado de trabalho cada vez mais desafiador,
é um baita de um desafio, é um baita de uma missão, né? Tem que ter propósito ali. E não é à toa que essa competência voltou a estar na moda. Tem um estudo da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, que foi divulgado no início desse ano, que traz a comunicação entre as skills ou as competências mais treináveis, que as empresas mais vão treinar ao longo desse ano. E algumas armadilhas de quem acha que se comunica bem, mas não se comunica bem. É a falta de autoconhecimento e a falta de planejamento. Olha só que interessante. Tem uma pesquisa pré-pandemia que foi divulgada por uma revista chamada Profissionais e Negócios, e na época eles entrevistaram centenas de jovens da geração Y, que é a minha geração. Então, naquela época, os jovens estavam com cerca de 30 anos de idade e 52% das pessoas que foram entrevistadas diziam que trabalhavam para sobreviver e não tinham uma profissão do qual eles tinham orgulho. Olha só que triste. E aí a pesquisa foi entender o porquê disso. E o segredo estava na falta de autoconhecimento e na falta de planejamento. Ou seja, eles tinham tido uma boa formação, eles tinham tido oportunidade, isso gerava uma pressão para que eles colocassem as coisas para acontecer, colocassem as coisas para fazer e se frustravam porque eles não tinham parado para pensar se era aquilo mesmo que eles queriam. E quando a gente tem esse tipo de frustração, como é que você vai conseguir ajudar, motivar o outro se você tá na pior? Se você não tá onde você não gostaria de estar? Se você não acredita naquilo que você está fazendo? Um dos pontos fundamentais, um dos valores fundamentais de um bom gestor de times é a coerência, é você realmente acreditar naquilo. E um jovem profissional que não acredita, ou que está frustrado, como é que ele vai comunicar bem? Como é que ele vai desenvolver o time? Então, por isso que esse ponto é importantíssimo para você se comunicar bem. Está na base, está na sustentação. Não fazer a gestão da própria carreira também é uma baita de uma armadilha. Já conheci muito profissional frustrado que deixava a vida levar e que, de repente, era colocado numa posição que não tinha a menor afinidade com ela, tinha uma performance ruim por pura falta de autoconhecimento, de planejamento e de posicionamento. Ó, empresa, eu agradeço muito você por essa oportunidade, mas eu não quero. Vou contar um caso breve para vocês. Uma vez eu tive uma mentorada, vamos chamar ela de Carla, e a Carla me procurou. Ela estava para ser promovida. Ela falou: Ó, Luana, hoje eu estou num cargo de nível médio, porque eu demorei um pouco mais para fazer faculdade, mas a empresa já sinalizou que eles me veem pronta para um cargo de nível superior. Só que a oportunidade que apareceu é na área de qualidade. Eu tenho dúvida se é essa área para qual eu quero ir, apesar da empresa me ver nela. E aí a gente fez um trabalho bem legal de autoconhecimento, de planejamento, de perspectiva de carreira, e a Carla percebeu que, apesar da área de qualidade ser o caminho mais fácil, porque a vaga estava aberta, não era o que fazia os olhos dela brilharem. E aí a comunicação, ela exige muita coragem, porque a Carla foi lá, bateu na porta do diretor e falou assim, ó, quero te agradecer muito pela oportunidade que você está me dando, só que eu não posso, não acho justo eu deixar que eu impedir que outro profissional faça um trabalho que às vezes vai ser melhor do que eu faria. E eu acredito também que eu não ficaria feliz a médio prazo. Eu não sou uma pessoa burocrática, a áreas que exige isso. Eu não sou uma pessoa organizada, a área exige isso. Então, eu entendo, estou muito feliz por eu ser vista para a cadeira, mas eu não me sinto apta para essa cadeira. Não para o nível de entrega que vocês merecem. Acabou a conversa. E a gente começou a criar um plano de ação para Carla e para a área que ela queria, e o resultado é que em 2 meses ela estava promovida como parceira de negócios na empresa. Então, o fato dela ter criado essa clareza, planejado os próximos passos, entendido o que ela precisava desenvolver e se posicionado, foi o que mudou o jogo dela.
Outra armadilha: repetir padrões de comportamentos tóxicos e desalinhados com o futuro do trabalho. Prestem atenção nessa armadilha, por favor. Eu vi já muito profissional bom ao longo da minha vida repetindo padrões tóxicos, padrões de assédio moral, só porque a alta liderança fazia, então eles iam fazer também. É como se a gente fosse muito primitivo, sabe? Então, é uma falta de senso crítico, de análise crítica muito grande. E as pessoas se corrompiam. Então, você via ali a pessoa enquanto analista, enquanto especialista, profissionais super bacanas, educados, humildes, gentis, e aí de repente você dava poder para aquela pessoa, ela começava a tratar os outros mal, ofendia, cobrava de um jeito que não se explica a forma como aquela pessoa tratava os outros. Então, isso também é uma armadilha e tem tudo a ver com a comunicação, porque é o legado que você constrói a partir da interação com o outro. Pensar que comunicar bem é ir direto ao ponto a qualquer custo, ainda falando de padrões de comportamentos tóxicos. Aquela coisa assim, Luana, eu falo mesmo, não tô nem aí, doa quem doer. Isso é comunicar a qualquer custo, ou seja, você quer enfiar a goela abaixo para o outro, você quer ser autoritário ou autoritária, e isso não funciona, isso não é comunicação assertiva, isso não está alinhado ao futuro do trabalho, isso não vai construir relações sólidas e isso não vai fazer com que as pessoas gostem de trabalhar com você. Não estou falando que você tem que virar a Madre Teresa de Calcutá, mas eu estou dizendo que se você quer prosperar no mundo corporativo, você tem que aprender a ter bons relacionamentos e isso vai mudar o seu jogo. Evitar conflitos para não desgastar as pessoas. Então a gente vai de um polo a outro. Ou seja, nem tão agressivo, porque isso é uma armadilha, mas também sem ser passivo, ou seja, permitindo que os conflitos apareçam ali na sua frente e você não faça nada para se posicionar, para resolver. Acabei de dar um exemplo da Carla, profissional real, que eu estou usando um nome fictício para não expor a minha mentorada, e ela se posicionou diante de uma situação que para ela era desafiadora e isso mudou a vida dela. Porque senão a gente vai engolindo sapo, engolindo sapo, engolindo sapo. E quando vê, a gente adoece, não resolve e o problema fica muito maior do que de fato ele é. E uma outra coisa que às vezes as pessoas pensam que é comunicar bem e definitivamente não é, é dizer aquilo que tem vontade nas entrelinhas. Olha só que coisa feia. Tipo assim, a gente começou hoje 7h30. E aí as pessoas não chegaram. Ao invés de eu dizer assim, ó, a gente vai esperar mais uns minutinhos para começar, e começar de fato, em respeito a quem cumpriu o horário, e ao invés de eu conduzir dessa forma, eu vejo um colega entrando 7h40, porque foi o horário que ele pôde entrar, e fala assim: Nossa, fulano, chegou cedo para a reunião de 7h30, hein? Isso é uma comunicação passivo-agressiva. Você brinca, você manda indireta, mas você não fala direto ao ponto e ninguém entende aquilo que você está querendo dizer. Então, esses 3 estilos de comunicação são improdutivos, eles não constroem relações prósperas, eles não fazem com que você seja um líder que se comunica bem, eles não fazem com que você seja um líder inspirador, uma líder inspiradora. E líderes que se comunicam bem têm mais resultados. Vou falar um pouquinho de alguns casos de sucesso que eu já trabalhei aqui na Assertiva. Deixa eu voltar isso aqui para cá e para exemplificar e materializar para vocês o quanto que comunicar bem dá certo. Primeiro eu vou contar da Helena. A Helena é uma diretora que eu atendi, que muito querida, de uma instituição financeira grande do Brasil. E a Helena, ela tinha sido promovida a diretora há relativamente pouco tempo, ela tinha uma experiência grande como gerente. E ela me procurou porque ela disse assim: Luana, eu tô sofrendo muito. Os meus pares, eles não me ajudam, tá muito difícil para mim. Os meus pares, eles não me apoiam e eles têm um complô contra mim, eles me sabotam, eles me alfinetam e eu tô passando muito aperto. E aí a gente primeiro trabalhou a autoconfiança da Helena, para ela acreditar que ela estava ali porque ela merecia estar. A gente trabalhou esses pensamentos sabotadores
A gente trabalhou a comunicação passivo-agressiva dela, porque para ela se defender dessas alfinetadas, ela mandava indireta, ela jogava ali nas entrelinhas, ela fazia uma piada meio que um fundo de verdade. E ela tinha um problema muito sério de falta de alinhamento. Então, às vezes, ela colocava os diretores em saias justas e ela não começou, ela não percebia isso até então. E aí a gente criou essa base de autoconfiança, de uma comunicação mais direta, de falar diretamente com conflitos, aliás, lidar diretamente com os conflitos nas oportunidades que eram mais adequadas. E ela começou a fazer alianças. Então, ela começou a entender por que que eles tratavam ela mal, parou de levar aquilo para o lado pessoal e começou a usar, a partir da empatia, o olhar sobre o outro e na necessidade do outro. Ela começou a fazer aliança com esses diretores antes deles irem para as reuniões de colegiado, e isso fez com que ela se posicionasse de um jeito mais seguro, ela passou a se apresentar de um jeito mais interessante, a gente foi trabalhando a forma como ela ia apresentar os resultados dela, e ela foi ganhando muito mais credibilidade com todos os públicos. Ela tinha um prazo para dar certo, e esse prazo foi cumprido, e o presidente disse que ele estava muito feliz com o trabalho dela. Outro caso muito legal é o do Denis. O Denis, eu tive a oportunidade de conhecê-lo numa das empresas em que eu trabalhei, e a gente fez um trabalho de desenvolvimento alguns anos depois. O Denis, ele vinha de uma área operacional e ele vinha ganhando repertório, ele vinha ganhando espaço na empresa, só que ele era muito inseguro para falar. E aí a gente foi percebendo por que que isso acontecia. Então, por exemplo, ele trouxe para mim que ele foi criado de uma forma que ele não tinha direito de falar com o chefe. Estou usando palavras que ele trazia. Então, assim, Luana, eu não fui criado para estar numa mesa de reunião. É como se ele não acreditasse que ele podia. E aí a gente começou a trabalhar essas crenças. E ele ficava muito nervoso quando ele era questionado em reuniões, ele gaguejava, ele suava. E a gente começou a perceber que se ele não enfrentasse esse medo e ele não vencesse esse medo, ele não ia ser promovido. Aí um belo dia, a gente estava, né, na mentoria, ele me mandou uma mensagem, ele falou assim, Luana, essa semana é a minha oportunidade. Eu vou defender o projeto da área. E eu preciso me dar bem nessa reunião. E aí, a gente usou várias técnicas, algumas delas que eu vou contar para você hoje no nosso pilar de articulação. E meses depois, ele recebeu a tão sonhada promoção que ele queria. E tem o caso do André, que é um outro caso bem legal. O André, ele foi demitido depois de 10 anos de empresa, numa empresa big, super referência no Brasil. E aí, quando ele foi demitido, ele me procurou e aí ele teve a coragem de me falar. Ele falou assim, Luana, eu fui demitido, apesar de eu saber que ninguém me falou diretamente isso da forma como eu gostaria que falasse, mas eu fui demitido porque eu sou agressivo. Eu fui demitido porque eu achava que porque eu tinha 10 anos de empresa, eu era melhor do que as outras pessoas. Eu fui demitido porque eu achava que eu podia tratar as pessoas com desdém só porque eu tinha mais tempo que elas de casa. Eu repeti, ou seja, eu repeti padrões tóxicos nas minhas lideranças porque eu achava que era assim que tinha que ser. Então ele mudou toda essa visão de mundo e hoje ele está progredindo super bem numa empresa nova, está crescendo, está com outra mentalidade, com outra postura e se comunicando de um jeito muito mais envolvente, muito mais inspirador para ele continuar crescendo, porque ele é jovem. Eu tenho certeza que ele vai longe. E a grande verdade é que o mundo corporativo, a empresa ela vai exigir que você esteja pronto, mas nem sempre ela vai te preparar. Existem várias empresas que sim investem no desenvolvimento dos seus empregados, porém, essa definitivamente não é uma obrigatoriedade da empresa, essa é uma obrigatoriedade sua, se você se preocupa com a sua carreira. E cada vez mais isso é uma verdade. E não é injusto, porque a carreira é sua. Então, se a empresa resolver investir em você, que bom, agradeça. Mas ela não tem essa obrigação, é uma parceria. Você não está casado com a empresa, você está fazendo uma troca. Você está prestando um bom serviço, fazendo um bom trabalho, você está cedendo a sua inteligência para a empresa em troca de um salário,
e você também usa essa empresa no seu currículo, na sua trajetória, na sua marca pessoal e na história que você está construindo. É uma parceria, é uma via de mão dupla. E a partir do momento que você passa a entender isso, você cuida da sua carreira com muito mais autonomia, protagonismo, e isso muda o seu jogo. Olha só que interessante. Quanto menos você cobra a empresa de investir no seu desenvolvimento, mais você se desenvolve. Engraçado isso, né? É um pouco da ideia do filho que precisa de um tênis novo, e aí vamos supor que a mãe vai lá e compra o tênis para ele. Tá bom, ele vai gostar do tênis, vai usar o tênis, etc. Agora, se você falar com ele assim, filho, daqui 6 meses você vai trocar seu tênis. Então, todos os meses você vai guardar ali na sua mesada R$ 30, porque depois de 6 meses você vai poder comprar o tênis que você quer. O valor que ele vai dar vai ser outro. E é a mesma coisa. Se você investe na sua carreira, e não necessariamente algo que custe caro, mas se você investe tempo, se você investe energia naquilo que você escolheu fazer, você está trazendo a carreira para você, está assumindo as rédeas da sua carreira. E você vai conseguir, inclusive, posicionar a empresa de coisas que você quer, de coisas que fazem sentido para você, de caminhos que você deseja. Isso também é comunicar. Isso também é você tornar público para outra parte aquilo que você deseja. E essa parceria, ela é muito mais sustentável e ela tem muito mais chance de dar certo e ser muito longa. Faz sentido, pessoal? Digita aqui para mim no chat a hashtag valor, se está fazendo sentido, se vocês estão gostando. E a gente vai para o primeiro A, dos 5 As, dos 5 pilares que a gente vai falar. E o primeiro pilar é o nosso bom e velho autoconhecimento, que tem tudo a ver com o que a gente está falando até o momento. Então, quando a gente tem essa clareza do que a gente quer, tudo fica mais fácil e a gente constrói trajetórias com muito mais propósitos. Eu trabalho uma série de ferramentas e uma delas é o profile, o perfil comportamental da Solids, em que a gente tem 4 perfis universais, cada perfil se comunica de um jeito, e nessa perspectiva de você se comunicar bem de dentro para fora, entender qual é o seu perfil, entender o seu jeito de pensar, o seu jeito de reagir, aquilo que você valoriza, como você se posiciona, fica mais fácil de você entender o outro. Eu, por exemplo, tenho um perfil planejador com traços de executor. Eu me comunico de um jeito específico, mas se eu sei que a Amanda, o perfil dela está ali mais no analista, eu sei que tipo de informação e qual formato de informação que faz mais sentido para a Amanda. Então, eu vou me conectar com a Amanda do jeito que ela se sente bem. Um dos maiores erros da comunicação é quando a gente pensa assim, eu trato o outro como eu gostaria de ser tratado. Não! Você tem que tratar o outro como ele gostaria de ser tratado, porque ele é diferente de você. E o autoconhecimento, ele permite que você olhe para si e perceba o outro muito melhor. Um outro ponto importante é a gente perceber quais são os nossos valores pessoais. Eu já vi muita gente pedir demissão por causa de valor pessoal. Eu já vi profissionais que saíam de reuniões assim muito emblemáticas e pediam demissão falando, ó, isso aqui foi muito para mim, eu me senti extremamente desrespeitado, extremamente desrespeitada. E eu não quero mais isso, eu não mereço isso. E esse posicionamento, essa clareza de limites, faz com que você encontre sim o seu lugar no mundo. E quando você coloca limite nas coisas e nas pessoas, isso faz com que você se comunique de uma maneira mais interessante, com mais posicionamento, as pessoas te admiram mais. Muitas vezes, especialmente as pessoas que são mais gente, né, que gostam de pessoas, especialmente os perfis aí mais comunicador ou mais planejador, tem aquela coisa assim, nossa, mas o que a Erika vai pensar se eu falar isso com ela? Não, fala. Fala de um jeito respeitoso, porque aí você vai contar para ela aquilo que é importante para você e a relação de vocês vai melhorar. Então, isso é importante para você ter em mente. Segundo pilar, me conte aqui se está fazendo sentido. A Ana Cristina está falando, aconteceu comigo, pedi demissão depois de 26 anos numa empresa da empresa, valores são negociáveis. Perfeito, Ana Cristina, obrigada por compartilhar. O segundo pilar dos nossos 5 pilares é a autoconfiança blindada. A gente precisa confiar na gente mesmo
E nesse pilar, eu gosto muito de trabalhar a inteligência positiva, que é um conceito do Shiza de Chamini, em que a gente trabalha a autossabotagem. Ontem, na mentoria em grupo, a gente trabalhou justamente esse tema e foi muito legal. As pessoas saíram de lá com muita ação para colocar em prática e percebendo o quanto o que a gente pensa reflete no que a gente tem de resultado. Tem uma frase de Tony Robbins que diz que se você acredita que você pode ou que você não pode, ou seja, que você é capaz ou que você não é capaz, de toda forma você está certo. Então a gente aprofunda aqui, entendemos quais crenças que estão fortalecendo a sua comunicação assertiva e derrubando a sua comunicação assertiva. E a partir daqui fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil da gente desenvolver e criar pensamentos mais interessantes ali para repetirem, para você repetir, para você fortalecer e para você ter resultados diferentes. Por exemplo, vamos usar lá o Denis. O Denis, ele acreditava que ele não tinha direito de estar numa mesa de reunião com o chefe. E a gente mudou esse pensamento. Denis, você não só pode, como você já está sendo convocado para essas reuniões. E aí ele começou a mudar esse pensamento. Eu posso fazer reuniões com quem eu quiser, porque eu estou preparado para isso. E a partir do momento que ele começou a repetir todos os dias isso para ele, ele começou a acreditar, porque o nosso cérebro não sabe o que é verdade e o que é mentira. A gente conta para ele a verdade que a gente quiser. E aí, esse simples mudar de pensamento e esse simples mudar de padrão, porque nós somos seres super adaptáveis, a gente gosta de um hábito, apesar da gente não perceber isso, mas esse pensar de um jeito diferente fez com que o Denis pensasse diferente, sentisse mais autoconfiança, se comportasse de um jeito mais interessante, o resultado da promoção veio. Outro pilar é a avaliação, é a autopercepção. Então, é realmente o olhar estratégico para o ponto de carreira que você está e para o ponto de carreira que você quer chegar. E nessa linha, qual é o seu estilo de comunicação? E você é mais assertivo, passivo, passivo-agressivo, agressivo? O que o meio está exigindo de você? E em que aspectos comunicar bem vai mudar seu jogo? Por que a comunicação é importante? E em que pé que você está? O que você já tem de bom? E você pode pedir feedbacks, a gente tem ferramentas práticas para isso. O que você precisa melhorar? E em que quóruns ali, em que momentos que você precisa falar bem? Em reunião, em palcos da empresa, então, por exemplo, gestores que fazem reuniões de resultado ou até representam as empresas em situações institucionais, em feedback com o time e apontando ali os pontos de desenvolvimento para as pessoas que trabalham com você. O saber se vender, isso é importante também. A gente sabe que faz parte do mundo corporativo. E olha como os pensamentos eles são importantes. Às vezes a gente pode ter uma crença assim: ah, eu não gosto do mundo corporativo porque é cheio de politicagem e a gente tem que ficar puxando o saco do chefe. Ponto. Isso é um pensamento. Se você acredita realmente nisso, sempre vai ser chato, sempre vai ser desafiador. Agora, se você entende que o mundo corporativo, ele exige que você tenha bons relacionamentos, gente, é a mesma situação sob óticas diferentes. Então, quais pensamentos que você está tendo que não estão bons e que você precisa mudar para você se posicionar de um jeito diferente? Com você mesmo e com o outro. Há também quem queira mudar de organização e comunicar bem para processos seletivos é fundamental. E em reuniões 1 a 1, para você realmente gerar conexão com o outro. Então, esse também é um pilar importante para você se perceber onde você está acertando, onde você está errando, e aí a gente vai para o autodesenvolvimento e já estamos chegando no pilar que vocês pediram hoje. No autodesenvolvimento, a gente consegue entender o que fazer para melhorar alguns pontos. Então, vou dar um exemplo, vou usar o Denis, estou com ele na cabeça hoje. O Denis, a gente percebeu que para ele ser promovido, ele precisava melhorar a forma dele vender as ideias em reuniões.
Então, a gente criou um plano de ação. Ó, Dani, você tem que ler isso, você tem que assistir isso, você tem que reparar mais na forma com que as pessoas que falam bem falam, e você precisa se expor. Arruma qualquer motivo que você tiver para falar em público, porque esse é o seu desafio. Se você não desenvolver esse negócio, você não vai ser promovido. E aí, a gente bolou ali um plano de ação estratégico. Quem é estratégico não desenvolve qualquer coisa, desenvolve aquilo que precisa desenvolver. Vou dar um exemplo pessoal só para ficar mais claro. Eu sou uma pessoa que eu até cozinho, mas assim, eu preciso de livro de receita, eu preciso de uma organização, eu demoro. É estratégico para mim saber cozinhar? Não, não é. Eu não preciso saber cozinhar. Não, não alimenta o meu coração e não tem a ver com o meu propósito de vida. Ou seja, para que que eu vou gastar tempo, energia e às vezes dinheiro aprendendo um negócio que eu não preciso saber com maestria? É a mesma coisa com a nossa carreira. Agora, se você entende que você precisa desenvolver a comunicação, e eu acredito que você entenda isso, como que você vai fazer isso? 70-20-10 é um modelo prático. 70% das ações são de dia a dia, são de coisas que você aprende fazendo, porque senão tudo isso que a gente está falando aqui vai cair no esquecimento. 20% é o que a gente aprende com o outro, e 10% é leitura, é curso, que sim faz parte. Só que você só vai transformar o conhecimento em aprendizado se você praticar. Tá fazendo sentido, pessoal? Digita aqui para mim hashtag comunicação para saber se está fazendo sentido, porque agora sim a gente chegou no grande momento que vocês pediram, que é o nosso pilar da articulação, que é o pilar do Luana, como eu faço para falar bem? Luana, como que eu faço para minha mensagem chegar no outro? Luana, como que eu faço para realmente influenciar o outro positivamente e fazer a minha mensagem chegar? Muito obrigada, Ana Cristina e Érica. Comentem aqui, hashtag comunicação, se está fazendo sentido, se está bacana, se isso está gerando valor para você. E vamos falar então sobre a articulação em si. A articulação é como se fosse realmente um holofote. Muitas vezes a gente tem palcos corporativos, a gente enfrenta no bom sentido. A gente participa de reuniões, a gente conduz feedbacks, a gente recebe feedbacks, a gente vende ideias, a gente participa de discussões em que nem sempre as pessoas concordam e a gente precisa entregar resultado. Aliás, a gente trabalha para resolver problema, já parou para pensar nisso? E a articulação ela é fundamental para esse processo acontecer. É fundamental que você fale bem, que as pessoas te entendam, que você seja claro na sua mensagem, sobretudo com você mesmo, mas com o outro também. E a articulação é esse processo de comunicar de dentro para fora. Então, depois que você entendeu sobre o seu perfil, se debruçou sobre os seus valores e entendeu, porque muitas vezes alguns gatilhos são despertados, porque tem coisas que você não abre mão e é importante que você tenha muita clareza disso. Depois que você fortaleceu a sua autoconfiança, depois que você entendeu o que é ponto forte, o que você pode aproveitar no seu processo de comunicação, chegou a hora de você usar tudo isso para você criar uma estratégia de influência positiva, de marca pessoal, ou seja, as pessoas se lembram do Renato porque ele é uma pessoa muito ponderada, porque ele é uma pessoa que é uma referência técnica. Como que você quer ser visto? Como que você quer ser lembrado? Qual que é a marca que você quer deixar na memória das pessoas? A articulação é usar a comunicação não verbal ao seu favor e tomar muito cuidado se você está sendo coerente, se aquilo que você está realmente pensando está se expressando em palavras, porque só 7% da comunicação é o que a gente diz. 38% está na entonação e 55% no não verbal. Se eu tivesse aqui, escorregada na cadeira, de braço cruzado, falando baixo, assim, ó, ou vocês já tinham dormido, ou vocês já tinham me deixado aqui falando sozinho. O não verbal é super importante. E a articulação também tem a ver com inteligência emocional,
A gente trabalha a inteligência emocional em um dos pilares porque ela é importante para você se perceber e para você ter sensibilidade para escolher o melhor momento para ter alguns tipos de conversa. E um recorte que eu escolhi para você arrasar na sua próxima interação é sobre reuniões. Como se preparar para uma reunião, como você separa aquilo que você vai falar e encanta o outro, e faz com que o outro realmente se lembre de você. Esse foi o recorte que eu escolhi, porque eu percebo que é um ponto de atenção e um ponto de dúvida, muitas vezes, dos profissionais que passam aqui pela assertiva. Então, eu vou te dar dicas práticas, não vou explicar muito o conceito técnico de comunicação, de neurociência, mas vou trazer aqui coisas que eu sei que vão funcionar. E eu quero pedir para você, desde já, que me marque na sua rede. Já vou repetir, Ana. Me marque na sua rede nessa semana, contando o que você está colocando em prática na nossa Masterclass. Eu vou ficar muito feliz de saber. Nossa, Luana, aquela dica que você deu foi legal, eu coloquei em prática, deu resultado. Tá? Isso aqui que eu estou entregando para você é ouro. E a Ana Cristina pediu para eu repetir aquela questão do percentual. Vamos lá, Ana. A nossa comunicação, aquilo que a gente expressa, é algo global. Porém, 7% daquilo que a gente leva para o outro está na palavra, está de fato naquilo que eu estou dizendo. 38% está na entonação da minha voz. E 55%, ou 50 e alguma coisa por cento, eu não me lembro o número exato, mas é mais de 50%, tato não verbal, tá na expressão, tá na forma como a gente gesticula, tá no olhar, se a gente está mais sério ou não, se a gente está franzindo a testa ou não, por exemplo. Então, pense nisso, pense se você está sendo coerente, isso é super importante. Porque se você estiver dizendo uma coisa, se o corpo estiver dizendo outra, inconscientemente ou conscientemente, o outro não vai te dar credibilidade. É a mesma. Vou usar o Denis hoje a aula toda. A mesma coisa o Denis. Ele levava coisas muito conceituadas. Ele é um cara muito inteligente. Só que ele suava, ele gaguejava, ele não escolhia as melhores palavras. Pronto, acabou. Ninguém acreditava que ele era bom o suficiente para ser promovido. De nada, querida. Vamos lá. Quando você estiver participando de uma reunião, quando você for chamado para uma reunião, primeira coisa, pense quem vai estar lá e pense qual é o tema da reunião. E perceba, e se você tiver dúvida, você pode tirar essa dúvida com quem for o coordenador da reunião. Pergunte qual é o seu papel ali. Por exemplo, o Denis, ele me mandou uma mensagem e falou assim: Luana, eu vou ter que apresentar as duas soluções e eu quero que a solução A seja escolhida. Trabalha com manutenção, ele queria defender que o telhado todo da fábrica X fosse trocado ao invés de só fazer reparos, ou seja, ele queria defender que a empresa tinha que gastar uma baita de uma grana porque ia ser melhor, e ele conseguiu. E aí, você vai sempre começar a falar sobre o seu resultado. Ou seja, ó, no final da nossa Masterclass hoje, você vai aprender quais são os 5 pilares da comunicação assertiva. Ou seja, você entrou já sabendo. A mesma coisa o Denis. Pessoal, ó, eu vou apresentar em 2 alternativas quais são os pontos positivos e negativos de cada uma delas para a gente chegar a uma conclusão juntas do que vai ser feito com a fábrica, tudo bem? Aliás, com o telhado da fábrica, beleza? Terceiro ponto, quando você for chamado para uma reunião em que você sabe que você vai expor alguma coisa, treine e cuide do tempo. Se você tem 5 minutos, você vai falar em 5 minutos. Se você tem 10, você vai falar em 10. Se você tem 15, vai falar em 15. Sabe por quê? É um desrespeito com a outra pessoa você gastar mais tempo do que você combinou com ela. Pode ser que aconteça de o assunto render e etc. Mas isso tem que ser exceção. Pontualidade é fundamental e uma das tendências do futuro do trabalho
é a saúde mental, é o equilíbrio entre vida e trabalho. E hoje a gente entende que ser produtivo não significa, definitivamente não significa passar 18 horas no escritório. Ser produtivo significa aproveitar da melhor forma os nossos recursos. Então, quando você participar de uma reunião, preze por isso, zele pelo seu tempo e pelo tempo do outro. Leve informações confiáveis, realmente relevantes e profundas na medida certa. E o que acontece aqui, pessoal? Vou usar o Denis de novo, vou usar aula sobre o Denis hoje, só para ficar mais fácil da gente entender. Informações confiáveis, relevantes, profundas na medida certa. O que acontece? Faça a leitura de quem vai estar naquela reunião. O Denis, na hora que ele preparou a apresentação ali do PowerPoint, ele ocultou vários slides, porque se o extremo detalhe da informação fosse questionado, estava ali. Mas, para o público para quem ele ia apresentar, que era para o gerente da fábrica, para o gerente de produção e para o gerente de manutenção, eles não precisavam da minúcia, eles só precisavam sentir que o Denis sabia de todas as informações e que ele era uma fonte confiável para falar sobre os impactos, o tempo e o investimento de cada uma das soluções. Então, faça essa interpretação. Por quê? Se você levar informação de menos, você vai perder credibilidade. Mas se você levar informação de mais, você vai parar de ser interessante. Eu já vi muito conflito quando eu atuava como parceira de negócios e acompanhava reuniões com altos executivos da empresa. Eu já vi muito profissional se perdendo, porque entrava tanto no detalhe da informação que acabava sendo prolixo, e isso fazia com que eles perdessem muitas vezes credibilidade. Essa dica, ela é esquisita, mas coloque em prática que vai dar certo, vai por mim. Comece pelo fim. O título da nossa Masterclass é 5 pilares para você se comunicar bem e ter mais resultados. Ou seja, comecei pelo fim. Você sabe que no final você vai ter conhecido os 5 pilares. Por que você vai começar pelo fim? Porque isso gera uma expectativa no outro. Nossa, qual que é o primeiro? Qual que é o segundo? Ela está no terceiro já? A gente vai ficando curioso. Aquilo que a gente vai levar gera valor para o outro. Ele vai querer saber. Então, se o Denis falou, eu trouxe 2 soluções e vocês vão me ajudar a decidir qual é a melhor. Pronto, tá todo mundo querendo saber o que ele vai apresentar. E ele contou, ó, eu vou trazer benefício, ponto positivo, ponto negativo, vou trazer investimento de cada uma e tempo de execução. Ponto. A gente já sabe o que o Denis vai falar. Denis, fala que a gente está super curioso. Envolva as pessoas-chave. A gente sabe que atuar com estratégia exige estratégia. Denis, antes da reunião, meu amigo, você não vai pegar ninguém de surpresa. Você vai fazer as alianças certas. Antes de ir para a reunião, passa lá na sala do gerente de produção, vai tomar café com ele, pergunta para ele o que ele está achando do telhado. Vai assuntando com ele quais são as objeções, por que que ele é mais resistente, por exemplo, a trocar o telhado todo. Vai entendendo com ele por que que é importante o telhado estar ali pronto e parar de pingar. A mesma coisa você vai fazer com o chefe do seu chefe, que era o gerente da manutenção. E você vai começar a perceber o que as pessoas querem. Porque aí, quando você for apresentar, você vai entregar aquilo que sana a dor que elas têm. Ou seja, gerente de produção, se a gente trocar o telhado de uma vez e parar com esse negócio de toda hora ficar cobrindo buraco, sua operação não vai mais parar. Imagina só, a gente está no dia 26 de março, você vai ter que parar a sua produção, porque choveu, ó, literalmente, hein? Hoje é um bom dia para falar disso. Porque choveu e estragou tudo, você quer continuar passando por isso? E outra, quanto que a gente gasta no ano fazendo esse negócio todo, colocando mais gente em risco mais vezes no ano, com a telha que está toda quebrada? Por que que a gente não faz um orçamento decente e troca isso tudo? Ou seja, vai lá entender a dor das pessoas para argumentar e para mostrar que aquilo que você está levando faz sentido. Nas reuniões, cuidado com o celular e notebook. Parece óbvio, mas a gente precisa falar disso. Não fica o tempo todo olhando no celular. Se a pessoa está falando, não fica respondendo e-mail enquanto ela está falando. Mostre que você está
presente. Isso faz com que você tenha credibilidade. Eu tive uma experiência quando eu estava no mundo corporativo de um gerente que era desses que repetia padrões inadequados. Ele estava sempre correndo. Ele sempre chegava todo corrido na reunião, com o notebook debaixo do braço, tipo assim, eu tô nessa reunião também, né? Como se ele fosse super ocupado, não que ele não fosse, mas ele queria fazer essa cena. E ele achava que isso fazia com que a alta liderança olhasse para ele e falasse assim: nossa, como ele é ocupado. E ele passava justamente a outra impressão. Pô, como o cara é enrolado, ele não está conseguindo nem cumprir o horário aqui. Então, muito cuidado com a sua falta de atenção em ambientes que exigem que você esteja presente. Postura, em pé ou sentado. Use todo o espaço que te derem. Se você estiver de pé, você não precisa ficar andando de um lado para o outro exaustivamente, mas aproveite todo o espaço para que você fale com todos. E se você estiver sentado, também aproveite o espaço que você tem para gesticular. Quem for da mentoria vai saber todos os truques de gestos interessantes, mas hoje, nesse resumo, é importante que você saiba que aproveitar o espaço que você tem faz diferença. Faz com que as pessoas percebam mais você, faz com que elas prestem mais atenção em você. E um outro truque muito legal é você colocar entonação nas palavras que são mais importantes, porque se você ficar com voz de abajur, as pessoas não vão prestar atenção em você. Então, aproveite, faça do seu momento palco realmente um palco. Dica bônus, essa dica aqui. Se tiver uma coisa para vocês prestarem atenção, é essa, tá? Agrupe as ideias. Vou dar um exemplo. Hoje a gente vai falar sobre 5 pilares de comunicação assertiva. E desenvolvendo esses 5 pilares, você vai desenvolver a sua comunicação assertiva e ter mais resultados. Pronto, agrupou. Sabe por quê? Isso vai fazer com que você prepare o outro e deixe ele curioso, e vai fazer com que você se organize mais para falar. Às vezes, você vai ser pego de surpresa. Por exemplo, ai, Amanda, conta para mim disso tudo que a gente falou, o que foi o que você mais marcou para você? Pronto, a Amanda pegou desprevenida. Se ela anotar rapidinho ali na caneta, com caneta no papel, e falar assim, ai, foi o autoconhecimento e a autoavaliação. Ela vai escrever, e aí isso vai organizar a ideia dela neurologicamente, e ela vai falar assim, ó, gostei de várias coisas, mas eu vou comentar duas que mais me marcaram. Primeiro é o autoconhecimento por causa disso, 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 e a segunda é a questão da autoavaliação por causa disso, disso, disso. Então, agrupando as ideias em todas as atividades que você for fazer, e inclusive no articular das suas ideias, vai fazer com que você se comunique melhor, influencie mais as pessoas e atinja mais resultados. E quando você for se preparar para apresentar algo em uma reunião, organize as suas ideias em 3 pontos principais. É claro que tem como a gente fazer mais organizações profundas, mas de uma forma resumida, é a introdução, o assunto central e a conclusão. Introdução. Hoje a gente vai falar sobre os 5 pilares da comunicação e a gente vai enfatizar um deles, que é a articulação. Assunto central, os pilares em si, e a conclusão, você vai recapitular. Já estou contando o que eu vou fazer hoje. Você vai recapitular para ter certeza que a sua ideia foi colocada ali, que as pessoas entenderam. No processo de comunicação, a gente precisa checar se a outra parte entendeu. E a conclusão, quando a gente traz, por exemplo, para uma situação de reunião, faz com que isso facilite o entendimento do outro, especialmente quando a gente está falando, às vezes, de áreas multidisciplinares. Vamos, por exemplo, eu sou do RH, o Márcio é da controladoria e o Tiago é do financeiro. Fazendo essa estruturação organizada, vai ficar mais fácil para outra pessoa te entender. Eu trouxe dica bônus, eu trouxe, mas digita aqui para mim #valor, ou manda coração, ou faz joinha para eu saber que tá todo mundo aqui e para eu ter certeza de que tá legal e vocês estão curtindo o nosso conteúdo de hoje.
Muito bom. Tiago mandou joinha. Ah, eu ganhei até um coração, então tá muito bom. Quem mais tá gostando? Comente, mande. Ah, é legal. Renato tá dando joinha. Ah, a Carla tá aqui, querida. Muito legal. Muito bom. Dica bônus. Trouxe 3 dicas bônus. Primeiro, cuidado com vícios de linguagem e pensamento. O que são vícios de linguagem e pensamento? Adorei os emojis. Eu tinha um vício de linguagem, mas muito conhecido como né. Eu falava várias coisas e aí eu falava assim, né. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os vícios de linguagem e pensamento, né? E esses vícios de linguagem fazem com que as pessoas parem de prestar atenção no que você está falando e fiquem contando a quantidade de vezes que você está falando aquele vício de linguagem. É péssimo. Vícios de pensamento. É quando de fato você está estruturando o pensamento e você emite um som para falar que você está pensando. Deixa eu pensar. Isso é um vício de pensamento. Você pode pensar em silêncio. Experimenta que vai dar certo e você vai passar mais autoridade. É uma coisa incrível. Como que eu percebo linguagens de pensamento, vício de linguagem ou de pensamento? Coloca para se escutar. Quem nunca fez isso? Mandou um áudio, vai lá e escuta o seu áudio. Na velocidade 1.0, você vai perceber se você tem um vício de linguagem, por exemplo, e de pensamento também. Inclusive, por favor, não fique pensando durante o seu áudio. Manda o áudio com o assunto pensado já, porque senão você vai se tornar uma pessoa que as pessoas não vão querer ouvir, né? Aquela coisa assim, então, deixa eu pensar. Não, pensa primeiro, aí depois você fala que vai ser mais produtivo para todo mundo. Meu vício é o né e o tá, adoro o tá também. Eu sempre falo tá também. Assuntos relacionados, muito bom. Em uma aula de 1 hora, foram 78 vezes o né. Tiago, você estava contando, você chegou depois, hein? Mas eu já superei esse vício. Assista a sua apresentação, é uma outra dica bônus se você tiver uma apresentação importante, uma apresentação que você precise de mais concentração, que você sabe que você vai ser colocado ou colocada numa situação de mais estresse. Quanto mais preparado, preparada, mais ensaiado, ensaiada você tiver, melhor você vai se sair. E, por favor, termine de forma assertiva. Se você falar assim, ó, pessoal, então é isso. Gente, acabou, acabou. Gente, você colocou tudo aquilo lindo que você formulou, apresentou, agrupou ideia, fez introdução, fez um monte de coisa linda, colocou vídeo, fez as pessoas fazerem atividade, etc. Acabou. Quando você fala é isso, é como se você resumisse uma linda obra de apresentação que você fez em algo pequeno. Não, termine de forma assertiva, termine de uma forma que você gere conexão, gere aprendizado, que você leve o outro a tomar uma ação a partir daquilo que você falou. Tava brincando, Thiago. Perfeito, foi um professor na MBA. E é exatamente isso, você para de prestar atenção na pessoa e começa a prestar atenção no vício de linguagem dela. E vamos lá, então, sobre esses passos para desenvolver a nossa comunicação, compilando tudo que nós aprendemos juntos. Autoconhecimento é fundamental. Quando a gente conhece o nosso perfil e aproveita o melhor dele, a gente consegue organizar as nossas ideias, aproveitar o nosso melhor nessa interação. A gente precisa investir na nossa autoconfiança e eliminar os pensamentos sabotadores e acreditar que todo o seu potencial está nos seus pensamentos. Outro ponto é a autoavaliação, realmente entender onde você está acertando e onde você pode melhorar, criar um plano de ação estratégico para isso, um plano de ação prático para você desenvolver essa comunicação. E lembrando, isso tudo vai servir como uma base importante para você comunicar com o outro. O processo começa com você e a comunicação é sobre o outro. E por último, a gente cuida da articulação. Trouxe aqui algumas dicas, adorei a votação e foi bem legal vocês ajudarem a escolher o tema da Masterclass de hoje e farei assim das próximas vezes,
para que eu traga algo alinhado com a expectativa de vocês. E, de fato, a articulação, ela é muito mais do que a cereja do bolo, porém, para a gente chegar nela, a gente tem que ter uma base importante, a gente tem que ter clareza de objetivo, a gente tem que ter autoconfiança em dia para você saber e ter clareza de como você vai levar aquela informação. Você tem que ter a habilidade de fazer uma leitura de cenário interessante. Você tem que desenvolver uma inteligência emocional legal para que isso funcione. Então, esses são os nossos 5 As da comunicação assertiva. E o que que acontece de mágico na minha vida ou na minha carreira quando eu desenvolvo esses 5 As? Você toma as rédeas da sua carreira, você se posiciona mesmo quando você não for agradar o outro. E você consegue perceber que você vai ser respeitado ou respeitada ao fazer isso, e não desrespeitado ou perder espaço ou algo assim. Você faz uma gestão de você mesmo e das pessoas que trabalham com você de uma maneira muito mais interessante. Se você for gestor de pessoas, você consegue entender o potencial de cada um e direcionar as pessoas para aquilo que faz sentido. Você vai diplomaticamente encaixando os objetivos das pessoas e ajudando a fazer com que as pessoas certas estejam nos lugares certos. Essa habilidade vai trazer objetividade na sua mensagem nos diferentes palcos do mundo corporativo. E isso vai fazer com que você negocie melhor, você encontre as melhores oportunidades e, naturalmente, que você tenha mais reconhecimento. Prova disso são esses casos todos que eu trouxe, da Helena, do Denis e do André. Você consegue se destacar a partir da sua autenticidade e da construção do fortalecimento da sua autoridade. Não vou me aprofundar num assunto específico aqui que eu já contei em outras lives, em outras aulas, mas eu tive uma síndrome do patinho feio quando eu me tornei parceira de negócios e eu achava que era um grande problema eu ser formada em comunicação. Até que eu descobri, ainda sem ter um método 5A do meu lado, até que eu descobri que existiam diferenciais que me faziam diferentes, diferente das demais pessoas que trabalhavam comigo. E isso, na verdade, não era um problema, era um baita de um diferencial que eu não estava conseguindo enxergar. E quando você se comunica bem, você consegue perceber qual é esse diferencial e consegue levar esse diferencial para as pessoas para você se posicionar. E quando você desenvolve os 5 As, você ajuda a contribuir com o desenvolvimento seu e do outro. Você consegue decifrar outra pessoa e saber a melhor forma de se comunicar com ela. E por meio da comunicação, você evita retrabalho e tem mais eficiência. Por quê? Você não vai precisar alinhar 5 vezes a mesma coisa. E os ruídos, eles vão continuar existindo, mas eles vão diminuir. E a relação de confiança vai aumentar. Então, o trabalho vai ficar mais leve e com mais eficiência. A comunicação é uma ferramenta que te ajuda a ter influência positiva. A gente fez uma live Café com Carreira na segunda sobre isso, sobre alguns truques bárbaros que você coloca em prática e faz com que você seja lembrado, lembrada. E te ajuda a construir e a conseguir uma nova oportunidade de trabalho dentro da sua empresa, por meio do reconhecimento ou uma recolocação, se você entender que você precisa trocar de organização por algum motivo. E te ajuda, sem dúvida, a desenvolver a inteligência emocional. Um dos pilares da inteligência emocional é justamente a empatia. E para a gente se comunicar bem, a gente precisa ter empatia. Então, eu te convido a refletir sobre isso e sobre a importância da comunicação na sua vida. E eu quero contar que os 5 As e todo o glamour da articulação que a gente trabalhou um pouquinho hoje, eu desenvolvo no programa de desenvolvimento da liderança e da comunicação, que acontece toda segunda à noite, às 19h30. A gente vai passando por todos os pilares, alguns pilares com mais encontros, outros pilares com menos encontros. Todo o material que a gente desenvolve junto fica gravado na nossa plataforma. Então, você pode acessar, você pode revisitar, você tem todo o desenvolvimento ali da apostila para você colocar isso em prática e revisitar sempre que precisar.
E, além disso, a gente tem um grupo de alunos em que o tempo todo eu estou disponível para atender vocês e tá junto para tirar todas as dúvidas que forem surgindo na direção do seu objetivo específico. E já temos datas para gravação de bônus importantes nessa sua trajetória. Então, no dia 6 de maio, a gente vai ter uma aula sobre currículo interno e externo. Por quê? Porque o currículo, ele é uma forma de você comunicar a sua história. E quando você participa de processos seletivos internos, 100% das vezes o seu currículo vai ser requisitado. É importante você tê-lo atualizado, até também para você enviar, por exemplo, para eventos que você vai participar como speaker, como palestrante, como convidado. Um currículo, ele é realmente o documento que traz o histórico da sua vida profissional. O LinkedIn campeão para valorização, comunicação assertiva e visibilidade. Eu sempre falo que o LinkedIn, eu sei que eu sou suspeita, eu gosto do LinkedIn, eu uso o LinkedIn como a minha maior rede social, mas eu percebo o quanto o LinkedIn ele é uma vitrine importante para quem quer crescer dentro do mundo corporativo, especialmente em empresas maiores. Uma empresa, por exemplo, que tem várias unidades de negócio. Quando o Thiago vai lá e publica sobre um evento que ele foi e foi super legal. Poxa, o RH corporativo que está em outra cidade, está em outro estado, cria uma familiaridade ali com o Thiago. Ou seja, o LinkedIn não é só para conseguir emprego, definitivamente não. O LinkedIn é uma rede social em que você fala sobre a sua carreira e constrói a sua autoridade. A gente vai fazer uma aula bônus especial sobre networking, como fazer networking do jeito certo, de um jeito leve, de um jeito gostoso e que realmente gere resultado e agregue ao seu objetivo de carreira. Vamos aprender a fazer apresentações que encantam, que é o aprofundamento do recorte que a gente fez hoje. E a gente tem também um outro bônus, que é cabeludo esse. Como conduzir, participar de conversas desafiadoras, ou seja, como entender que o conflito faz bem e como que a gente se prepara para esses conflitos de uma maneira leve, de uma maneira que contribua um com o outro. Quem já está na turma já tem acesso ao meu curso Sua Recolocação Assertiva e também já tem acesso ao meu curso de Gestão de Carreira. Quem entra na mentoria, além das aulas toda segunda-feira às 7h30 da noite, em que a gente vai trabalhando pilar a pilar, a gente faz 2 reuniões individuais, uma de onboarding ou boas-vindas e a segunda 3 meses depois. A gente fica 6 meses juntos ao todo. Você entra e fica 6 meses comigo. O que acontece na reunião de onboarding? Eu e você entendemos profundamente qual é o seu objetivo de carreira. Exemplo, um dos meus mentorados tem o objetivo de fazer uma transição de carreira da área acadêmica para a área de ESG dentro da empresa que ele trabalha em X meses. Todo o trabalho de desenvolvimento e da comunicação é em cima desse objetivo. Daqui 3 meses a gente vai fazer uma reunião e eu vou entender o quanto ele progrediu e o que ele precisa enfatizar para continuar caminhando na direção desse objetivo. E aí, o seu objetivo de carreira não precisa ficar exposto no grupo se você quiser ou não quiser. Eu sei, você sabe, e isso é o suficiente para nós dois. E você pode participar ativamente dos encontros ao vivo sem expor profundamente o seu objetivo, se você preferir dessa forma. Então, você consegue ter um bom aproveitamento de uma forma discreta, se for o seu desejo. Você vai ter o acesso ao nosso grupo de WhatsApp de alunos, e ali eu tiro dúvidas a todo momento que for necessário. Então, Luana, eu tenho uma reunião super importante amanhã. Me ajuda a elaborar aqui, a me preparar para ela. Bora, a gente vai trocar áudio, a gente vai trocar mensagem. Durante o período que você estiver mentorando, eu vou te ajudar nisso. Os nossos encontros ficam gravados e vão poder ser acessados sempre que você puder na plataforma Green, que ganhou meu coração, literalmente. Essa plataforma é muito amigável, é muito legal. E os encontros são pela plataforma do Zoom e a gente tem sempre a exposição e o aprofundamento de um pilar. Em seguida, a gente abre para dúvidas e tem desafio para casa. Sempre tem um desafio e algo para você colocar em prática de uma semana para outra, porque
Se a gente engaveta o conhecimento, ele não vira aprendizado. E o meu objetivo é que você progrida na sua meta e atinja os seus objetivos. O meu propósito é fazer com que você evolua na sua carreira. Estamos com uma condição especial para quem entrar no PDLC ainda em março, que é um bônus de R$ 500 até o final desse mês. Então, eu quero convidar você, do fundo do meu coração, para vir para o meu time de profissionais assertivos, para criar a estratégia certa para você atingir o seu objetivo de carreira, mesmo que ele não esteja tão nítido aí na sua cabeça, e desenvolver a comunicação assertiva para caminhar na direção desse objetivo. Eu adoro contar caso, e eu gostaria muito que o seu caso fosse um caso para eu contar. E quando a gente conquista os nossos sonhos profissionais, a nossa vida muda. A gente fica com muito mais propósito, as coisas fazem muito mais sentido. Então, fica o meu convite. Se você tiver interesse, você tem meu número, porque afinal de contas, eu mesma, de verdade, que escrevo ali naquele grupo de WhatsApp, você vai me mandar um direct, vai falar assim, Luana, eu quero muito ser mentorado por você, e eu vou te passar todas as informações necessárias para que isso aconteça. Tiago pediu para eu recapitular e falar dos próximos passos. LinkedIn é uma plataforma, tchururu, que eu não sei, é uma plataforma super relevante de negócios, conexões, network, emprego e criação de conteúdo. Excelente, Ana. Acredito nisso também. Tiago, próximos passos, se não ficou claro, eu tô com esse bônus especial até o final de março e você tendo interesse de entrar na mentoria, me manda um direct, a gente vai conversar. Se você quiser bater papo por vídeo, por áudio, tirar dúvida, a gente vai fazer dessa forma. E por último, vou recapitular aqui os 5 As, que é o autoconhecimento, a autoconfiança, a autoavaliação, o autodesenvolvimento e a articulação. A gente vai desenvolver esses 5 pontos para que você atinja o seu objetivo de carreira e a partir do desenvolvimento da comunicação, do desenvolvimento da estratégia, você chegue onde você tanto deseja. Combinado? E, por favor, coloquem na sua rede, me marca, contando qual foi o principal aprendizado que você teve na nossa Masterclass e o que que você está colocando em prática a partir de uma coisa, pelo menos uma coisa que a gente aprendeu juntos hoje. Combinado? E se você gostou do nosso papo de hoje, manda um coração aqui para eu saber que você curtiu, para saber que esse papo gerou conexão, que esse papo gerou valor e que fez diferença na sua trajetória profissional. Meu propósito é ajudar líderes a terem mais resultados a partir da comunicação assertiva, e eu espero do fundo do meu coração que tenha gerado valor para você. Muito obrigada pelos feedbacks. Ai, que legal! Obrigada pelo feedback, Thalita. Muito bom. Muito bom, pessoal. Muito obrigada por terem ficado até quase 9 da noite aqui junto comigo. Nos falamos. Mandem direct ali no WhatsApp, estou à disposição. E espero ver vocês do lado de cá. Até mais. Tchau.